aplica-se a lei vigente à data do óbito. Vocês já viram isso? E é por isso que surgiu isso. Tá, então, se ele faleceu em 2009, não tinha nenhuma lei vigente dizendo que podia fazer o extrajudicial. Mas a gente está falando do direito material que se aplica àquele vigente. O processual vai ser o processo vigente agora, quando for feito. Podem ser lavradas pelo notário de livre escolha da parte interessada, independentemente do domicílio, do autor da herança, do local dos bens ou mesmo do local do óbito. Correto. Regra geral das escrituras públicas. Certo? Aqui, como a maioria dos estados também, a gente já tem regulamentação no nosso Código de Normas, que é possível fazer essa escritura pública de inventário com testamento, desde que ele tenha sido revogado, declarado inválido ou caduco. Então, a gente seguiu a modinha aí de outros estados, aqui também pode. Indiquem a alternativa incorreta. Então, novamente, 3 corretas. O juízo de valores sobre fatos escapa o alcance da ata notarial. De fato, a gente não pode fazer juízo de valores. A gente constata situações objetivas. Quando a gente fala de juízo de valor, é uma situação subjetiva. Lembra aquela época que saiu aquela inferno daquele vestido que alguns viam dourado, outros viam cinza, não sei o que. Não dá, né? A minha opinião, esse vinho é bom, esse vinho é ruim. Não dá para fazer ata disso, porque é um juízo de valor. Sabendo que alguns, todo mundo concorda que é uma porcaria. O instrumento notarial se presta a prevenir litígios e a abreviá-los diante da qualidade da prova que constituem. Correto. O controle da lavratura da ata notarial é exclusivo do notário, por se tratar de ato unilateral de sua exclusiva competência, sem que o requerente possa contestar ou refutar o que nela constar. Correto. Tá? Aqui essa redação não foi das melhores também, tá? Mas era isso que ela queria dizer, que quem controla o ato é o notário, e não o fulaninho. Não, você viu isso. Você lembra que você viu isso? Era desse jeito, não desse. É isso que está dizendo aqui. Quando fala exclusivo do notário, alguns novamente foram induzidos lá à questão do artigo 6º e 7º. Tá? Novamente, as bancas não são muito felizes em diferenciar o 6º e o 7º, mas eles gostam de cobrar. O tabelião deve fazer um juízo de valor sobre os fatos por ele percebidos antes da lavratura da ata. Também está incorreta. Então aqui a gente teria... perdão, essa daqui é a incorreta. Se pede a incorreta. Então, D, por estar incorreta, é a correta. Analise as seguintes assertivas. É livre a escolha do tabelião de notas, qualquer que seja o domicílio das partes ou o lugar da situação dos bens e objeto do ato ou negócio. Correto. O tabelião de notas não poderá praticar atos de seu ofício fora do município para o qual recebeu delegação. Correto. Lembrem a ressalva de Santa Catarina. Se o outro município se declarou impedido de realizar o ato, a gente poderia fazer isso. Mas essa daqui é a regra da 8935. Compete ao tabelião de notas a lavratura de escrituras públicas, atos notariais, além da aprovação de testamentos cerrados. Correto também. Os substitutos poderão, simultaneamente com o notário oficial de registro, praticar todos os atos que lhe sejam próprios, exceto nos tabelionatos de notas lavrar testamento de qualquer exemplo. Cópia da 8935. Tá? Aqui a gente não está na discussão. Mas Santa Catarina pode. Isso daqui é cópia da 8935. Tá? Então, sendo cópia da 8935, todos os itens estão corretos. Tá? E por isso que é importante que vocês saibam o que está escrito em cada lugar para saber aonde a banca quer te fisgar. Poderia ser questionada? Poderia. Né? Mas aí também a gente não teria nenhuma resposta que completasse 1, 2, 3. É sempre aquela lógica. A mais certa é essa. Porque estão todas aí.
E assim, se vocês pegarem o código de normas, aqui de Santa Catarina, não está expresso lá, mas a gente pode. Então a banca vai pegar o que está expresso. Né? Então a gente poderia contestar? Poderia, mas é para se incomodar também, né? Anísio é proprietário de imóvel urbano e, após manifestar a sua intenção de vendê-lo, foi procurado por Batista, que aqueceu com o pagamento do preço fixado pelo vendedor. Só anotem aí do lado, agora que eu lembrei, desse pagamento do preço fixado, em Santa Catarina a gente tem que constar expressamente qual foi a forma de pagamento. Esse é requisito do nosso Código de Normas. Se foi em dinheiro, se foi cheque, se foi depósito. Não basta dizer que foi pago, tem que dizer como foi pago. Em seguida, foram até o tabelião de notas que exigiu para a lavratura da escritura pública, dentre outros documentos, as certidões relativas a tributos fiscais. Alegou que sem esse documento não seria possível lavrar a escritura pública de compra e venda, ainda que o adquirente dispensasse a apresentação, porquanto essa exigência é legal e vincula o notário, por força do princípio da legalidade. Indaga-se: a postura adotada pelo notário está correta? Era imóvel urbano. Certidões fiscais. Pode ou não pode dispensar? Pode. Né? Então, a postura adotada pelo tabelião, pelo notário, está correta? Não, porque o documento solicitado pelo tabelião não é requisito para a lavratura de escritura pública. Calma lá, é requisito. As certidões fiscais são um requisito, mas eu posso dispensar. Não porque a lei, embora exija a apresentação de certidões fiscal, né, um plural bem dizido, né, também permite ao adquirente dispensar a sua apresentação, assumindo a responsabilidade por eventuais débitos fiscais na forma da lei. Correto. Os erros de português ainda não são causas de anulação só de dor e sofrimento de quem lê durante a prova, né? Sim, porque somente o alienante poderia dispensar a apresentação. Não. Sim, na medida em que se trata de imposição legal. Não. Né? Anotem aí, que é importante, que essas certidões fiscais, por mais que a gente fale elas no plurais, relativas a tributos fiscais, quando a gente fala relativa ao imóvel, ou é a de IPTU, ou é a de ITR, sendo urbano, sendo rural. Relativas ao imóvel, só existem essas fiscais. Tem gente que pega lá uma cambada de certidões até da Conchinchina, porque precisa. Não precisa. Estadual não é relativo ao imóvel. Não tem nenhum tributo estadual que a gente paga sobre imóveis. Então, negativo estadual não é requisito em lugar nenhum, para relativas ao imóvel. Federal é somente se o imóvel for rural. Quando eu falo do imóvel, se eu falo da pessoa, aí eu tenho a exigência da federal naqueles casos em que ela é contribuinte da Previdência Social, pessoa jurídica ou equiparada. Mas fora isso, a gente não tem essa montoeira aí de certidões que muitos pedem. Anotem aí também que gera um pouquinho de polêmica a de condomínio. Condomínio não é débito fiscal, mas é uma contribuição própria rem relativa ao imóvel. Né? Em Santa Catarina, pelo Código de Normas, a gente absorveu a 4591. A gente falou que ou apresenta a declaração de condomínio, ou a declaração do vendedor dizendo que não tem débitos com o condomínio. Na prática, a gente sabe que o Código Civil disse que quem adquirir o imóvel em condomínio com débitos assume. Então, na prática, é comum também que os adquirentes dispensem essa certidão porque eles estão assumindo conforme o Código Civil autorizou. Tá? Mas no nosso Código de Normas copiou 4591, que ou é a certidão ou é a declaração do vendedor. Daria-se para questionar aí se eles não autorizassem. A alternativa falou: a certidão de condomínio pode ser dispensada com a declaração do vendedor. Correto.
Agora, o único meio é aquele, aí a gente já pode brigar para anular. Sobre a ata notarial, todas as assertivas abaixo estão corretas, exceto... 33 a gente viu. Exceto. Então, eles gostam de falar de ata notarial. A ata notarial é documento produzido. Esse daqui faltou o D aqui. A ata notarial é documento produzido unilateralmente, de modo que não poderá ser utilizado como prova em processo judicial. Isso aqui já estava errada e, por isso, era certa. A ata notarial e a escritura pública são dotadas de fé pública, mas têm finalidades distintas. Correto. O notário deverá observar o princípio da rogação na lavratura das atas. Correto. Alguém tem que vir provocar. Não acordei um belo dia com vontade de sair fazendo ata de tudo que eu visse na rua. De acordo com a doutrina, são espécies de atas notariais: ata de mera percepção de coisas, pessoas ou comportamento, atas de fé pública sobre os atos praticados pelo próprio notário, atos de juízo e qualificação e atos de manifestação. Correto. Então, isso daqui teria que pegar o livro lá do Paulo Gaia para ver que existem essas classificações. Cuidem que esse juízo não é juízo de valor. Em Santa Catarina, se vocês pegarem o capítulo da ata, vai ter lá as atas que a gente pode praticar dos atos judiciais. É isso, o gabarito aqui. Acho que fechou bem certinho.